Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu povo. Seja muito bem-vindo à Chave, tá? Eu sou Marcele, sua cartomante. Na descrição desse vídeo, além do site da Chave com todas as nossas informações, tem também o link das nossas redes sociais atuais. E já tem atualização na nossa rede vizinha, tá certo? Não esqueça de pegar o que ressoar e o que não ressoar nesse momento, joga pro universo, tá certo? Compartilha também com aquele que tá precisando escutar a mensagem, tá certo? Vamos lá, hoje eu vou utilizar o tarô, o baralho cigano e o baralho vice-versa, tá? E de começo vai ter o Acredite na Sua Própria Magia, oráculo. Curtiu, comentou, compartilhou e salvou? Bora! Já vai mentalizando o que você precisa escutar nesse momento, a sua pergunta, tá certo? Sobre quem, sobre onde, tá? Sua pergunta, sua dúvida, sua questão no momento. Pode fechar os olhos, não tem problema nenhum. Peço licença, seu anjo da guarda, tá bom? E também proteção dos meus guias. Vamos lá. Eu imagino que a gente tenha muito o que falar hoje, né? Porque aqueles que sabem, a cartomante de vocês é tagarela. Então, vamos ver o que eu preciso balbuciar hoje. Vou organizar aqui bonitinho para dar um espacinho para mim conseguir ver todas as cartas. Por favor, oráculo, o que o consulente precisa ouvir hoje? Aquela pessoa que clicou nesse vídeo tá precisando escutar? Qual é a mensagem para o consulente de hoje? Escolhi uma carta. Bruxa, a justiça está a caminho, número 27. Tá bom? Vamos ver aqui no livreto o que essa carta tem para nos dizer de início. Dizem que tudo que fazemos volta pra gente em dobro. Se uma pessoa tem boas intenções, então essa energia boa certamente voltará para ela. Se uma pessoa pretende fazer o mal, então você já entendeu, não é? De todo modo, o universo está pronto para fazer justiça. Essa pessoa pode ser você, se for, lide com isso com graça e aprenda com seus próprios erros. Ou então, pode ser alguém que lhe causou mal, ou as pessoas que você ama. Pode ser alguém que lhe causou mal, ou as pessoas que você ama. Não tem muito o que falar, não é? A justiça está a caminho. Então, se você, até mesmo judicialmente, tá certo? Se tem alguma pendência judicial, alguma questão jurídica, e eu falo jurídica humana mesmo, né? Vai ser resolvido, tá bom? Com aquilo que foi
retornará. Então, se a pessoa for mal intencionada, digamos assim, não é que o mal vai voltar, né? A intenção irá voltar. Se a pessoa for boa intencionada, a intenção irá retornar também, tá certo? Isso tanto para você consulente. Por exemplo, a questão foi sobre tal questão de relacionamento. Tudo aquilo que você colocou nessa relação vai voltar. Se foi confiança, se foi amor, se foi afeto, se foi carinho, vai voltar em dobro. Agora, se foi desconfiança, ciúmes, arrogância, toda hora desconfiando, briga, vai voltar também. E o oráculo falou: lide com graça, né? Porque é o que plantamos que colhemos, né? Não é algo irreversível, é algo que dá para ser aprimorado, mas é o que é. Só acho que nem bruxas conseguem plantar morango e colher limão, por exemplo. Geralmente a gente faz com que a colheita seja mais rápida, mais saborosa, mas o plantio é a colheita. Plantou banana, colhe banana. Exemplo. E muitos aqui seriam como uma viagem, tá? Essa justiça a caminho, porque aqui eu vejo ela no guarda-roupa. Então talvez essa justiça, né, seria uma troca de personalidade, um amadurecimento. Realmente pode ser uma mudança física ou uma mudança de personalidade no quesito de eu não gostava disso daqui. Aí eu começo a gostar. Então, porque mudar o guarda-roupa, geralmente falam, né? Como o seu guarda-roupa tá, como o seu quarto tá, é como a sua cabeça tá. E é interessante porque ela usa um vestido e só consegue ver camisas. Pra mim aqui só consegue ver camisas. Não sei se vai dar pra vocês ver aqui também. Então pode ser sim uma troca de roupa, né? Uma troca de lugar, uma mudança de lugar, personalidade, amadurecimento, uma disciplina. Aprendi isso, sabe? Aconteceu isso, aprendi isso. Mas 7, 8, 9 é uma finalização. Energia do número 9, né? Tem uma finalização aí pra acontecer. Tá certo? Vamos destrinchar mais com o tarô. Ok? Não deixa de curtir, de comentar se esse daqui é o seu primeiro vídeo ou se na verdade você já é inscrito. 10 de espadas. Cavaleiro de paus. Mais uma, por favor. Não deixe de comentar se você já é inscrito, se tá a primeira vez aqui, né? E o cavalo. O cavalo esses dias... o cavalo não, o carro. Que levam, né, geralmente 2 cavalos. Esses dias tava muito me vindo essa questão de ter um direcionamento. Sabe? Ter pra onde ir. Eu vi um post que era um cavalo... Não, era uma carroça, 3 cavalos, um indo pra direita, outro indo pra frente, outro indo pra esquerda. Então, eu acho que a primeira chave aqui pra você é quando cai o carro, tem uma direção, há um direcionamento, tem uma intenção, uma vontade, e ela precisa ser direcionada. Precisa ter um foco aí. Entendeu? Não tem a ver com, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Você pode querer um monte de coisas, mas o que você quer agora precisa ser definido, para depois escolher outra coisa. Porque a vida não fala, a gente não é abelha, né? Vocês vão nos matar de tanto trabalhar, vamos tentar. Basicamente isso, a gente não é abelha. Você pode
querer trocentas coisas, focar em uma e depois focar nas outras trocentas coisas. Entendeu? Mais uma de cada vez. Essa é a primeira chave. E aqui, a justiça. Lógico. A justiça. Só que ela veio de cabeça pra baixo, tá bom? Eu acho que eu vou deixar ela de cabeça pra baixo. Deixa ela de cabeça pra baixo. Aqui temos alguém se sentindo injustiçado mesmo. Injustiçado, ou acha que, por exemplo, a justiça divina não está sendo feita, ou até mesmo a humana não está sendo feita. Tem alguma coisa aqui sobre desequilíbrio, tá bom? Seja mental, emocional, de um relacionamento, de um trabalho. Há alguma coisa entendida como desequilibrada no momento, tá certo? Lembra que eu falei? Precisa de um direcionamento? Precisa de um foco? Se vocês agora se sentem ou pensam que estão faltando alguma coisa ou injustiçados, não tem como ter um foco. O 10 de espadas fala também justamente sobre isso. Eu me sinto atingido por todos os lados. Imagina uma pessoa que se sente fraca, desarmada, sem rumo, não perdida, porque quando tem caminhos, assim, você se sente perdido quando tem caminhos. Convenhamos, né? Como a Alice, por exemplo. Se você não sabe onde ir, todo caminho serve. Mas aquelas pessoas que se sentem sem rumo não conseguem nem ver o caminho, entende? Então não tem nem caminho pra eu talvez escolher ou me sentir perdido. Essa sensação, mas é 10. Como eu havia dito, o oráculo havia dito, tem uma finalização muito grande para acontecer no seu mental, tá certo? Ou até mesmo, por exemplo, eu disse, né? E o oráculo já falou, a justiça está a caminho. Essa é a grande, grande título aqui da nossa leitura. Então, apesar de você se sentir, estar num momento realmente, às vezes nem é eu me sinto, às vezes você se vê realmente encurralado, desequilibrado e tudo mais. Mas, como é 10, 9, isso vai ser finalizado com uma força de vontade que vai crescer em você. Uma força que vai vir de dentro, tá bom? O pajem de espadas, ele é o começo, ele é o início de uma sensação de movimento, tá? Que fala por dentro. Então, a partir desse momento que você se sente encurralado, preso, desequilibrado e tudo mais, você tem que dar vazão a essa vontade que tá aparecendo. Basicamente é isso. Deixa eu só... Tá alto, né? Calma aí. Pronto. Coloquei no silenciador aqui. E a partir disso, é para você pegar a energia do carro. Você sente essa propulsão, tá certo? Ela não vai ser... Ela pode não ser exata, ela pode... Você tem um apreço e tem uma energia muito mais de iniciação aqui do que uma de experiência, entendeu? Por exemplo, eu já fiz isso antes. Porque o pajem, ele não é um cavaleiro, por exemplo. Ele não tá indo todo armado, né? Ele tá olhando pra essa vontade e falando, vale a pena. Interessante isso daqui. É como essa vontade de ser um cavaleiro, ir para o próximo nível, ter essa experiência, mas mesmo assim, vale super a pena, tá? E o carro fala sobre esse direcionamento que vai ter conseguir enxergar o caminho caminhando. Não é que não existe caminho, mas se você não estabelece
é isso daqui, não se dá pra ver o caminho, entende? Exemplo. Vou tentar colocar um exemplo prático, assim, aqui pra essa energia. Me senti traída por todos os lados. Família, amigos, um relacionamento amoroso, enfim. E eu estou com muita vontade de me mudar mesmo, assim, sair dessa região, dessa bolha que aconteceu a minha ferida e me mudar. Eu ainda não sei o destino, tá? Mas eu não sei exatamente o quanto vai ser pra mim me mudar. Só que eu acredito que isso vale a pena. Então, eu vou arrumando tudo, né, como um pajem. Eu vou me virando do jeito que dá. Vou ter que, lógico, me desfazer de certas coisas. Até pra, né, conseguir realmente mudar. Porque uma borboleta não é mais lagarta, uma fênix não é mais cinzas. Então você precisa deixar várias das coisas para conseguir realmente ser um novo você, digamos assim. E nisso você vai. Há desafio? Há desafio. Há indecisões? Há indecisões. Incertezas? Medo. Mas o simples fato de ter essa vontade e se ver como uma nova pessoa em um outro patamar, digamos assim, isso não significa que você não vai sofrer no outro lugar também. Mas é sobre pegar essa vontade que você tem e explorar. Dar vazão a ela. Ver que vale a pena. Entendeu? E assim se tornar o carro. Você pega toda a sua bagagem e vai em direção a. Entendeu? Vamos destrinchar um pouquinho mais com o baralho cigano? Vamos ver o que ele tem pra dizer pra gente. Por favor, baralho cigano. Explica mais sobre essa energia. A cobra. Tava vindo aqui, gente, é muito mais, pode ser uma trairagem de confiança, um se sentir traído de alguma pessoa, mas essa pessoa próxima, tá? Ou não tão próxima assim, mas tá no seu convívio. Por favor, mais 2 lâminas. Não vejo que te tirou algo material. Pode ser, pode. Mas é muito mais um senso comum, sabe? Pô, essa pessoa deveria estar me ajudando. Mas nem no... Eu não quero alguma coisa, entendeu? Sabe, assim... pelo menos não atrapalhe. O barco, o navio é... Mudança. Mais uma lâmina, por favor. Mudança física. Mudança de casa, mudança de lar, mudança de estado, de cidade, de... Como eu disse, mentalidade... Nossa, caíram 3, não vou aceitar, tá? Mas caiu... a cegonha, a casa e o anel, tá? Realmente um laço aí. O que me veio foi mudança, casa, aí seja você, sua personalidade ou realmente a casa física, ambiente. E assim que acontecer essa mudança interior ou exterior, vão surgir novas possibilidades de encontros, laços, oportunidades de conhecer pessoas novas, tá? A casa tinha que cair, né, gente? Ai, meu Deus do céu, casa.
tinha que cair. Fundo de deck, os ratos. Aqui, a justiça de cabeça para baixo, os ratos, é que você se sente, talvez, esgotado. De fazer, e até mesmo a injustiça da vida, né? Com os ratos, eu posso olhar para uma coisa muito mais grande. Não foi ninguém exatamente fulano que... Não, é um conjunto de coisas. Então, eu me sinto esgotado e eu vejo isso como uma certa injustiça por sempre fazer... por sempre fazer e nunca vir. Mas vir exatamente o quê? Apesar de talvez você não acreditar, vai retornar. Não necessariamente, por exemplo, você fazendo algo no serviço, volte um monetário, tá? Não é assim que funciona exatamente para a espiritualidade. Por exemplo, se você começa alguma coisa física, eu for na feira e tô vendendo isso, isso e aquilo. O retorno pode ser de pessoas que você vai conhecer na feira e não de clientes. Se eu começo alguma coisa online, isso demanda muita destreza de certos aplicativos, por exemplo. Então, o retorno que você pode receber é de conhecimento de como lidar com alguma questão. Como, por exemplo, quem é criador de conteúdo sabe, né? O Canva, redes sociais no geral, como editar vídeo. Então, você retém esses novos conhecimentos. Entenda que nem sempre é o retorno que você acha que deve vir. Às vezes é conhecimento, novas conexões, novas vontades. Então, por exemplo, eu faço alguma coisa e eu gostaria que me voltasse conhecimento. Por exemplo, essas pessoas que fazem faculdade e trancam. O que eu estou buscando exatamente? Um currículo, né? Um emprego, algo. Só que aí o retorno é: tranquei a faculdade. Eu me conheço mais como ser humano agora do que há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, do que quando eu comecei a faculdade. Ou quando eu terminar minha faculdade, o que eu vou ter entendido de ter começado é quem eu sou agora. E não exatamente o emprego que era para eu ter quando comecei. Entendeu? Então, a justiça sempre está acontecendo. Sempre está acontecendo. Só que nem sempre é o retorno que você acha que deve receber. É lógico que o seu sentimental importa e os seus pensamentos também. Só que você talvez esteja se sentindo muito injustiçado, ou que realmente tenha acontecido, mas não consegue ver o que isso tá lhe trazendo. Então, se uma pessoa lhe traiu no relacionamento, o que você ganha disso, às vezes, é força, autoconhecimento, um autocuidado que você tem agora em atribuir a confiança ao outro, você não é mais tão ingênuo assim, sabe? Então, o que você exatamente ganhou disso tudo? E é um foco vindo de dentro que vai te fazer essa mudança. Aqui tem mudança, tá? Pode ser que essa vontade seja uma mudança no outro, sabe? Eu gostaria que fulano fizesse e acontecesse. Eu não aconselho muito se é isso que você está querendo. Mas eu gostaria que o outro fizesse, ou que o outro se mudasse, ou que o outro me ajudasse, eu não sei o quê. Você tem que olhar pra você, tá? É isso que eu digo também daqui. Porque essa vontade é sua. Essa vontade tá vindo de você. Pro outro fazer e acontecer, a vontade precisa nascer no outro. Se a vontade nasceu em você, quem precisa fazer? Você tá entendendo? Tem muito
um sentir, um pensar. Eu não estou falando. Isso vai tudo atribuir ao resultado final. Se você se sente injustiçado, você vai pensar injustiçado. Se você pensa que está injustiçado, você vai refletir injustiçado. Não necessariamente é uma coisa ruim, como eu disse. Por essa visão de mundo que você está tendo agora, nasce uma vontade. Só que essa vontade precisa ser pensada. Como eu disse, vale a pena. É um novo nascimento de alguma coisa. Mas pense bem também se o motivo não está sendo olhado por um funil, sabe? Estou sendo injustiçado por aquela pessoa, então eu preciso me manter longe, eu preciso fazer uma... Tá, faz, né? Se você se sente melhor assim, só que pense bem na mudança também e no motivo por você estar indo ou mudando. Se for de personalidade, não tem muito o que fazer, né, gente? Porque aí vem a mudança querendo, a gente querendo ou não. Que aí vem o amadurecimento. Aqui, eu vejo também alguém ganhando, recebendo um carro ou uma casa pela justiça. Precisa ser um carro inteiro? Não é assim que funcionam as cartas, tá, gente? Mas eu vejo assim um carro. Você tem uma oportunidade de ganhar um carro ou de se estabelecer. Eu acho que é mais isso. Essa é a energia. É algo que lhe faça ter estabilidade. E aí aquele negócio, você pode investir num carro, você pode investir na sua casa, você pode fazer algo com... Por exemplo, teve uma vez que eu coloquei na minha vision board, que é um quadro de visão, que eu gostaria de X. Eu nunca comprei X, mas eu sempre tive dinheiro para comprar X e eu comprava outras coisas que vão sendo prioridade. Mas aí é que tá. O valor para comprar X eu tinha. Então eu só não comprava por escolha. Sabe? É essa energia que eu tô vendo aqui também. Tem uma oportunidade de estabilidade. Talvez não seja a prioridade agora. Entende? Por exemplo, ou algum pedaço que está faltando para completar um carro. E eu falo carro é por mobilidade, tá? Pode ser moto, carro. Alguma coisa que lhe faça, que tenha esse movimento. Que lhe traga uma estabilidade. Como um carro faz, por exemplo, entendeu? Você não precisa ficar dependendo de Uber, de ônibus. Por isso, a casa também, tá? Por favor, tarô vice-versa. Ele foi consagrado hoje, gente. Ai, que bonitinho. O carro. Só que invertido. 10 de espadas, cobra e o carro invertido. Você precisa deixar essa sensação, esse lugar, essa pessoa, esse pensamento de injustiça, desequilíbrio, tudo para trás. Tudo para trás. Aqui, eu não sei se vocês estão percebendo, mas o chão está se desfazendo para literalmente o nada. E o cavaleiro só continua indo para frente. Então, se você for deixar isso daqui que você quer deixar para trás, precisa ser definitivo. Tá? Não é para ficar olhando para trás. Ou, como tá aqui na energia do passado, essa é uma grande chave. Mas como tá aqui na energia do passado, pode ser também um sentimento de abandono.
Aqui eu vejo realmente traição, tá, gente? Olha. Te peguei. Olha o que a cartomante tá falando. Ai, pensei em fulano. Isso daqui é que ele me traiu, então? Pode ser. Pode ser uma sensação. Pode ser um pensamento. Sabe? Me sentir traída. O que é válido também, tá? Para questões mais profundas, intrínsecas e tudo mais de certeza, vamos tá aí marcando uma consulta particular, tá bom? Mas uma traição no sentido de a sensação de abandono, de perda, da pessoa que foi e não voltou, do sonho que parece longe e não parece que não chega nunca, sabe? Alguma coisa assim de afastamento também. Mais duas, por favor. O que o consulente precisa escutar? Destrinchando mais a leitura. Por favor. Baralho vice-versa. Tarô, né? Mais duas lâminas. Carre a casa. Nossa, caíram muitas. Só duas. Nossa, voou. 10 de paus. Lado negativo de novo. Não negativo, mas assim... pesado, denso. Gente, o que tá acontecendo? Só mais uma. Carre a casa, por favor. O carro e a casa. Eu juro que eu pensei no 10 de copas. Ah, eu tinha que ter falado antes. Senão vocês não iam acreditar em mim. Eu juro. Eu juro. Ai, meu Deus. Que eu pensei no 10 de copas, eu juro. E ele no lado. Toma cuidado. Ai, gente, não queria. Que pena. Fundo de deck. 10 de ouros. Pode ser algo que você acha que vai tomar muito do monetário, muito do tempo, muito das suas habilidades. Aqui eu vejo... Quando tava o pajem de paus e o navio, tava parecendo muito algo propício, né? A ser um bom divisor de águas, uma boa oportunidade, um bom... Mas lembra que eu falei pra ser cauteloso? Porque você pode fazer... Tem muitos 10 aqui, gente. Muita finalização pra acontecer. Muita mudança de fase. Lembra que eu falei que pode ser desgastante? E também depende da intenção. Depende muito da intenção que você colocar nessa mudança. Porque tudo que vai volta. A justiça ela está acontecendo o tempo todo, tá? Mas qual a intenção? Como você está fazendo essa mudança? Tá trazendo tudo o desnecessário? Aqui eu vejo você fazendo essa mudança, mas talvez levando
bagagem pau podre, tá? Você indo se sentindo culpado por uma culpa, entendeu? Depende muito do por trás também dessa mudança. E o 10 de copas, é mais ou menos é mais ou menos é uma coisa positiva, 10 de copas é uma coisa muito positiva, na verdade, mas é algo que pode ser que seja mais para um futuro, ou que você veja essa estabilidade como uma coisa mais preciso fazer isso, isso, isso e isso para que chegue nisso. É possível, é visível até, é como se fosse um objetivo, mas tem muita água até chegar, entendeu? Tem muita água ainda, tem muita tempestade ainda aqui até chegar nesse objetivo, ou nessa sensação de que a justiça foi feita. Porque talvez o grande BO aqui que esteja acontecendo é você conquistar ou receber aquilo que você quer, ou que você acha que é certo perante aquilo que você está vivendo. Mas o problema não é justiça. Pelo menos não é divina, tá? Porque, como eu disse, aquilo que a gente recebe não necessariamente é aquilo que a gente acha que deve receber. Você tem uma grande bagagem de conhecimento, de força, até de coragem aqui, tá? Mas precisa deixar culpa, um sentimento de injustiça pra trás, tá bom? Porque independente do que tenha acontecido, onde você está agora, com essa vontade de fazer a mudança que você quer, te trará frutos bons também, tá? Não necessariamente aquela frase lá, coloca um fruto podre que apodrece todas as frutas, vale aqui, tá? Na verdade, é um pouco do você observou. Oi! Você observou as frutas podres e aprendeu com elas. É clichê, né? Mas é verídico. Aprendeu com elas. Você não vai se tornar uma fruta podre. Uma fruta amargurada, uma fruta que faz movimentos com raiva, pela tristeza. São sentimentos alvoroçados, de mudança, de movimento. Mas eles te dão a ideia, eles te dão a vontade, mas você não faz o processo de mudança com isso em si. Porque senão a intenção, a vontade, a energia vai ser densa, errada, sabe? A intenção que você deve colocar para qualquer mudança, ela deve ser para me fazer bem. E não porque fulano fez isso, ou fulano fez aquilo, ou eu me sinto injustiçado. Pode ter sido o estopim. Pode ter sido o estopim para você carregar essa energia de vontade, essa vontade de mudança, mas você não pode levar a razões erradas. Porque, independente de onde você vá, vai ter pessoas, vai ter fruta podre, vai ter essa sensação de onde eu estou, mas a culpa que você não pode carregar. Porque senão você só mudou de endereço. Entende?
tem justiça, tem caminho, você está se sentindo muito esgotado, fazendo e talvez não vendo o resultado que você queira. Vai ter transmutação, vai ter mudança, vai ter florescimento. Aqui eu vejo você ganhando maturidade. Vai ter ganho de estabilidade, retorno de estabilidade. Mas é algo que vai lhe tomar tempo e trabalho interno. Justamente por talvez você ainda estar carregando as intenções erradas. Então, exemplo, se é um novo relacionamento, eu me sinto mais madura, porque fulano me traiu, né? Traiu minha confiança, gente, não necessariamente com outra pessoa, mas traiu minha confiança. Eu pensava que seria assim e foi assado. Tive uma sensação de trairagem, um abandono, enfim. E me sinto mais madura. Só que nisso aparece essa mudança, essa oportunidade, ou até mesmo outra pessoa, ou essa mudança de vida, essa mudança de personalidade, só que você ainda continua carregando o que fulano fez contigo. Então, ao invés de ser uma nova pessoa, no sentido de eu não vou entregar minha confiança de cara. Não, a mudança aconteceu, mas você ainda, por exemplo, no campo dos relacionamentos, você carrega não prestam. Ou não vai valer a pena porque isso vai acontecer de qualquer jeito. Ou se eu me entregar muito, essa trairagem vai acontecer ainda. Ou ninguém vale realmente a minha confiança. Tá entendendo? É uma mudança que acontece. Ou essa vontade de fazer essa mudança. Quero muito conhecer outra pessoa. Só que você vai nessa próxima fase que vai acontecer. Porque a gente é feito de ciclos. Mas vai com o peso dos outros relacionamentos. Não estou falando pra você se escancarar. Você amadureceu. Ou, né, está nesse processo, nessa vontade de não fazer a mesma coisa que fez antes. Mas é não carregar a culpa ou achar que o outro vai fazer a mesma coisa. Você pode notar os detalhes, mas não ficar na mesma tecla, sabe? Tô ocupada. Tô. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Sim? Apesar de ver você muito machucado, que aqui tem uma dor real, lembra que eu falei? Se sente de um jeito, pensa de um jeito, vive de um jeito. Você tem que confiar mais em você, mais na sua vontade, mais no que você sente, de vontade interna e espiritual que eu falo, e mais também na sua coragem e na vida, no sentido de se você dá afeto, você recebe afeto, se você dá amor, você volta amor. Então não é sempre olhar o lado ruim das coisas ou tudo aquilo que for acontecer de ruim. Porque não é porque eu estou aqui que a mesma coisa não pode acontecer aqui. Mas a pessoa que eu era mudou. Tá? Como eu disse, para essa estabilidade aqui que vai vir, vai precisar da sua paciência, da sua coragem, da sua fé. E de pegar a sua bagagem e entender o que ela te diz. E não pegar a bagagem
do que negativo você viveu e trazer para essa nova oportunidade, tá bom? Eu vou ler de novo o oráculo pra gente finalizar com chave de ouro. Bruxa, a justiça está a caminho. Dizem que tudo o que fazemos volta pra gente em dobro. Se uma pessoa tem boas intenções, então essa energia boa certamente voltará para ela. Se uma pessoa pretende fazer o mal, então você já entendeu, não é? De todo modo, o universo está pronto para fazer justiça. Essa pessoa pode ser você. Se for, lide com graça e aprenda com seus próprios erros. Ou então, pode ser alguém que lhe causou mal ou as pessoas que você ama. Fica calma, respira, tá? Tem alguém sim que sabe que você está sofrendo. Tem alguém sim que entende, porque senão não estaria aqui na leitura, tá bom? Você não teria clicado nesse vídeo. Você não estaria recebendo essa chave agora. Tem alguém que cuida, que zela por ti, tá? Continue fazendo suas orações, continue escrevendo no seu diário, continue fazendo suas rezas, continue indo aonde você vai no quesito para lidar com essa vontade e essa vontade espiritual. Não confie em qualquer pessoa, tá? Confie muito mais na sua intuição do que nas vozes da sua cabeça. Você vai mudar de guarda-roupa. Entenda mais essa nova fase. Não a repudie tanto. Essa vontade, no caso. Nossa, que doideira. Porque eu quero fazer isso. Porque eu quero conhecer gente nova. Porque eu não quero mais ir em tal lugar, porque eu não quero mais falar com tal pessoa. Respeite essa vontade, tenta entender ela, de onde que ela vem, tá? E não venha com facões e pedras e enfim, para essa nova versão de você e nem para as pessoas que te fizeram mal. Lembra, tudo que você faz volta em dobro. É para pegar a sua bagagem, levantar a sua saia, ou a calça, e com tudo de bom que você tem para essa nova fase e entender que estabilidade, principalmente a física, ela demanda um tempo. E esse tempo é muito mais de cura do que a física mesmo. Porque o que eu vejo aqui, se você desse de louco e já escancarasse a boca do balão com aquilo que você tá sentindo, seria um processo um pouquinho mais rápido. Só que tem muita questão de medo, que eu vejo aqui também. De, poxa, mas... não vai dar certo, porque isso e aquilo aconteceu, ou, sabe? Pô, quem sou eu pra... Entendeu? Então, isso tá sendo uma trava, ou fazendo que seja um processo um pouquinho mais demorado. Se é algo que você deve trabalhar, trabalhe. Não veja isso como, nossa, mas eu também não me ajudo. Calma, não é assim que funciona também, não. Vamos trabalhando aos poucos. Mas tá sendo, sim, retendo um pouco de uma coisa que seria um processo mais... E a gente tem que lembrar que é ser humano também, tá, gente? A gente não é nenhum alecrim dourado. Ou pelo menos alguns não são, né? De simplesmente ir e vai, escancar mesmo a boca do balão. Tô sentindo isso, é isso mesmo, e vai, entendeu? Na vontade, na fé aí. Mas existe sim essa sensação de injustiça, abandono, de invalidação a ser trabalhada para chegar nesse 10 de ouros aqui também. E é algo que vai voltar monetariamente também, tá, gente? Porque aqui tem muito... como eu disse, né? Dependendo da sua questão, uma injustiça monetária pode acontecer, sabe? A justiça dos homens. Com esse destravamento, se você trabalhar aquilo que eu informei na leitura,
pode ser que uma mudança de chavinha também no pensamento e nas ações aconteça. Então, se abre um leque para essa oportunidade em fazer dinheiro. Essa movimentação maior, essa oportunidade. Eu conheço alguém que me leva ao trabalho depois que eu vi que eu me dei atenção, sabe? Eu trabalhei no meu automerecimento. Então, algo me leva... Essa mudança que eu fiz de, por exemplo, falar abertamente também ao público, esse vídeo que eu fiz, tudo mais, me leva a conhecer fulano, que me leva a um trabalho que volta em forma de dinheiro, por exemplo, sabe? É isso que eu estou falando. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Comente, por favor, se a chave ressoou com você de alguma forma. Curtiu, comentou, compartilhou e salvou? Até a próxima porta.